A gente começa essa edição de Olho na Guerra no Oriente Médio porque Israel e o grupo libanês, apoiado pelo Irã, o Hezbollah, concordaram com o cessar-fogo a partir das 10 horas da manhã de hoje. Isso segundo fontes disseram à agência Reuters. O que acontece depois que hostilidades entre o país e o grupo radical se intensificaram drasticamente durante a noite no sul do Líbano. Assunto para o Américo Martins, que fala com a gente ao vivo de Londres. Américo, seja muito bem-vindo, bom dia. Olá, Vitor, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Vitor, tudo isso que aconteceu hoje nas últimas horas mostra como o conflito entre o Hezbollah e as forças de defesa de Israel passou a ser o foco principal para a tentativa de garantia de paz no Oriente Médio. A gente tem visto essa guerra entre o Hezbollah e as forças de Israel se desenrolar desde o início da guerra maior entre Estados Unidos, Israel e o Irã. E agora esse conflito vai ser chave para garantir ou não a paz no Oriente Médio. Neste momento, a gente já devia estar acompanhando o início das negociações formais entre Estados Unidos e o Irã para um acordo de paz definitivo no Oriente Médio. O que nós temos neste momento é um acordo provisório, uma carta de intenções que foi assinada entre os dois lados e que dá um prazo de 60 dias para americanos e iranianos concluírem as negociações nos pontos mais críticos desse processo. O programa nuclear iraniano, quem vai administrar o Estreito de Hormuz no futuro e também aquele plano de reconstrução do Irã que teria bilhões de dólares num fundo. Tudo isso precisa ser acertado, tudo isso está muito longe de um acordo. Só que o Irã continua insistindo que para qualquer negociação dentro desse período de 60 dias é necessário também existir a paz no Líbano, entre o Hezbollah e as forças de defesa de Israel. Só que os dois lados continuam desrespeitando todos os acordos que eles fizeram. E agora, sob muita pressão dos Estados Unidos, do próprio Irã e do Catar, que é o país que está tentando mediar esse conflito, israelenses e o Hezbollah concordaram com mais um cessar-fogo. Isso é importante em um aspecto, Vitor, abre espaço para Estados Unidos e Irã finalmente sentarem, finalmente discutirem as bases de um acordo de longo prazo. Mas, e aí eu queria colocar uma palavra aí de cautela, se você pegar os acordos que foram fechados entre o Hezbollah e Israel nos últimos tempos, nenhum deles foi respeitado. Praticamente todos os dias, o cessar-fogo que foi anunciado no início da guerra dele deixou de ser respeitado. Os dois lados trocaram ataques e desrespeitaram o cessar-fogo sistematicamente. Israel tem uma pressão muito grande política, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tem uma pressão do seu lado direito, da extrema-direita, da ultradireita israelense, que quer que a guerra continue contra o Hezbollah por dois motivos. Primeiro, porque Israel não foi ouvido nessa negociação entre americanos e iranianos, e segundo, porque seria uma oportunidade de finalmente desmantelar o grupo radical libanês. E o Hezbollah, por outro lado, é usado pelo Irã para tentar criar dificuldades nessa negociação. Então, é chave esse conflito, é importante esse acordo de paz, esse cessar-fogo que foi anunciado agora, mas eu não creio que ele dure no longo prazo. No curto prazo, ele permite esse espaço para negociação entre os dois. Mas a gente tem que ver isso com muita cautela, porque a situação é muito volátil. Israel continua ocupando o sul do Líbano e as chances de um dos lados voltar a atacar é enorme. Impressionante, né, Américo? Quando a gente tem algum tipo de expectativa pelo andamento dessas negociações, parece que tudo volta para trás. Enfim, muito obrigado pelas suas informações e leituras. Américo Martins, falando ao vivo de Londres.